Olá, amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 18 de agosto, onde temos mais um jogo das quartas, a volta da Copa do Brasil com América Mineiro em São Paulo. E também temos dois jogos, se eu não me engano, são dois jogos da Copa do Brasil. É isso mesmo? É isso mesmo. O Vasco joga hoje e o Sport também joga hoje. E temos a Europa League. Eu vou pular a competição da Conference, porque apesar da gente estar chegando já no final da fase pré da Champions, da Conference, da Europa League, na Conference eu tenho uma dificuldade maior de conhecer as equipes e a gente vai ter uma dificuldade também de liquidez. São vários jogos ao mesmo tempo. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Olha só. A quantidade de jogos ao mesmo tempo é muito grande, tá? Então eu vou me focar em alguns jogos da Europa League nessa tarde de quinta-feira. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, eu vou até dar uma conferida. São 21 horas, ainda não começou o jogo do Flamengo, vai começar já já. E nesse momento, o Fluminense ele vai perdendo para o Fortaleza de 2-1. E nesse resultado, o jogo vai para os pênaltis, tá? O Fortaleza conseguiu marcar o seu gol aos 12, depois fez mais um aos 45 e o Fluminense agora conseguiu no pênalti. Então tá tudo igual lá no Maracanã, tá bom? O Benfica mais cedo confirmou o favoritismo e a minha expectativa contra o Dinamo de Kiev, né? Lembrando de todos os problemas que vem passando o Kiev. O Benfica fez um jogo sólido, na minha opinião, aquele primeiro gol do Benfica era passível de ser pego, tá? Tivemos também um 0-0, se eu não me engano, além disso, mais cedo do Pilsen. E o Maccabi Haifa venceu por 3-2 o seu jogo. Tá? O que eu tô de olho aqui nessa Europa League? A gente tem alguns times que eu conheço, por exemplo, o Ferencváros da Hungria. Já fiz jogos dele na Champions em algumas situações. O Shamrock Rovers tem jogado, vamos dizer assim, ó, o Ferencváros, ele é um time muito bom da Hungria, ele é o líder da competição já. Se eu não me engano, foram ali dois jogos que ele disputou. Se eu colocasse em pauta a rotina da temporada, o como entra as duas equipes, eu diria que o Shamrock ele não é tão zebra assim, porque apesar de ser um time que joga numa competição e a Irlanda realmente de qualidade é bem abaixo, ele já tem um ritmo de jogo muito grande. A Irlanda, se eu não me engano, já está na 20ª Blau rodada, tá? Então o ritmo de jogo aqui, eu acredito que o Shamrock tenha, tá? O Ferencváros está começando a temporada agora. Mas é uma odd muito esmagada, tá? Eu tenho mais conhecimento do Shamrock nessa temporada, é um time muito bom de finalização de fora da área, um time muito bom de bola aérea, mas fica complicado sem tanto conhecimento assim do Ferencváros. Outra coisa aqui, o Irivan, se eu não me engano, eu não lembro se esse time é da Armênia, acho que não. Contra o Sheriff Tiraspol da Moldávia. O Sheriff a gente fez na temporada passada contra o Real, contra a Inter. E é outra situação onde eu tenho mais conhecimento de um time do que do outro, tá? Então, talvez eu possa vir aqui fazer, que hora vai ser jogo às 14, fazer um pouco esse jogo aqui dessa competição do Sheriff. Engraçado, né? O Sheriff Tiraspol não conseguiu desse ano a vaga para a Liga dos Campeões. Aquele ano foi realmente um meteoro, né? Os caras ganharam do Real Madrid no Bernabéu e tudo mais. Esse jogo aqui eu estou bastante interessado. O Malmo a gente já conhece, da Suécia, né? Joga contra o Sivasspor. O Sivasspor da Turquia não começou uma boa temporada, tá? A temporada do Sivasspor não está bem. Inclusive, se eu não me engano, o time está em último lugar no Campeonato Turco. Por aí são 2 rodadas apenas, mas não se mostrou um início muito promissor. O Malmo ele tem seus lampejos de se complicar em algumas situações, tá? Mas é um time forte. Os últimos jogos que eu tenho feito do Malmo, algumas situações ali não me agradaram tanto, mas é um time forte. Por exemplo, esse jogo aqui, se eu não me engano, foi esse 2-2 com o Dudelange que eu vi. Não, foi esse jogo com o Sirius, que foi uma situação onde o Malmo era tratado ali como um time quase sempre, né, que joga dentro no campeonato aquele regional da Suécia ali, é um time tratado como um time bem favorito, bem esmagado, e nesse jogo ele não cumpriu tanto. Enfim, o mercado dando um favoritismo para o Malmo e com um viés negativo no Sivasspor também pode ter a ver com o início da temporada. Pode ser um jogo interessante aqui para mim, já que eu tenho um pouco mais de conhecimento sobre as equipes, então eu venho aqui para uma possibilidade de um ler a pior equipe em campo, tá?
Apollon contra o Olympiacos. O Olympiacos é um time muito forte da Grécia, tá? O maior e o mais forte da Grécia. Mas o time do Apollon não é besta. Já acompanhei alguns jogos na temporada passada, não sei como é que está essa temporada. Tá? Eu vou pular por não saber como está o Apollon nessa temporada agora. Mas o Olympiacos é um time muito bom. Tá? É um time muito bom, muito forte. Zurich contra o Heart, aqui já é a Escócia meio de tabela, para mim é muito longe. O Ludogorets contra os Algiris. Aqui é Bulgária contra a Lituânia, né? Se eu não estou enganado. O Ludogorets da Bulgária, 1,40 a odd do Ludogorets está muito baixa para mim. Dnipro contra o AEK Larnaca. Também está muito longe para mim. Helsinki também não. Esse jogo aqui é o que eu quero fazer, ó. Áustria, Viena e Fenerbahçe. O Áustria também não começou a sua temporada muito bem. Lembrando de novo, assim como eu falei lá do Sivasspor, não é uma, uma, uma análise assim tão concreta falar que o Sivasspor e o Áustria Viena não vão fazer boas temporadas porque as duas primeiras rodadas foram ruins. Não tem nada a ver isso, tá? É só uma informação, tá? O Fenerbahçe, na minha opinião, é um time que eu venho acompanhando mais de perto. Tá? Então, Trabzonspor, Fenerbahçe e outras equipes que eu já comentei com vocês são equipes que eu quero acompanhar, não só na Liga Nacional, mas também nas ligas europeias. O Fenerbahçe caiu na Champions, né, na pré-Champions, e agora vai tentar uma vaga na Europa League. Na minha opinião, é favorito para conseguir. Tá? E eu vou fazer esse jogo também às 16 horas. Então fica legal aqui ter dois jogos, um às 14 e uns às 16 para conseguir buscar aqui uma leitura um pouco mais concentrado. Tá? Esse aqui para mim é jogo para correção de preço, já que a gente tem uma odd um pouco mais alta do Fenerbahçe. Lembrando, o Fenerbahçe do Jesus é um time com muita intensidade, ainda tem algumas coisas para ajustar na parte defensiva, mas eu estou gostando do que eu estou vendo. Tá? Então, da Europa League, o que eu quero fazer é isso. Tem aqui um Ghent contra o Omonia Nicosia, que também é um time muito bom, mas contra o Ghent o mercado está pesando demais aqui, o time do Ghent, enfim. Poderia dar uma olhada nesse Ferencváros, como eu falei para vocês, mas estou achando a saúde muito baixa também, tá? Na Conference tem uma porrada de time que eu conheço, mas aí fica muito distante por conta da liquidez, né? Pô, tem aqui o Young Boys, que a gente está acostumado, contra o Anderlecht. Isso aqui deve ser um jogaço, né? O CSKA Sofia contra o Basel também, um puta jogo interessante. O Molde vai pegar o Wolfsberger, também é um jogo muito bom para quem conhece. O Maccabi Tel Aviv pega o Nice. Pô, os confrontos da Conference estão muito melhores do que os confrontos da Europa League, né? O Basak Serri pega o Antuérpia. Putz, olha que confronto legal, cara. O Steaua Bucareste pega o Vikings. O West Ham pega o Viborg. Putz, sei não, hein? Sei não. Se eu tiver de bobeira essa tarde, eu ainda vou abrir umas streams aqui para dar uma olhada. Nem que eu faça algumas anotações. Realmente, assim, o quadro de jogos da Conference está muito mais interessante. Puta, o AIK aqui vai jogar também fora de casa. Pô, cara, o Slova Bratislava também joga com o Zerinski. Pô, bela tabela aqui o Maribor conclui. Bela tabela da Conference, tá? O Senal Colônia aqui, ó. Não sei não se eu não vou abrir um pouquinho de stream aqui à tarde para dar uma olhadinha. Até o Gil Vicente está aqui contra o AZ Alkmaar. A Fiorentina também, ó, contra o Twente. Belo quadro de Conference. Sei não, hein? Talvez eu esteja mais ativo essa tarde do que eu imaginei, mas não vou marcar nenhum aqui para também não ficar assim de injustiça com os outros. Meu foco vai ser a Europa League pela liquidez. Vamos matar a Série B para a gente falar de Copa do Brasil rapidinho. CSA pega o Vasco. O Vasco venceu o seu último jogo dentro do São Januário. A classificação aqui do CSA, o time está dentro da zona de rebaixamento com 17. Com 17, né? É o 17 com 23 pontos. E o time do Vasco, nesse momento, é o quarto colocado e caminha aí a passos largos para a Série A. Tá? Vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Opa! Aí, ó. Pronto. Deixa eu ver se eu consigo buscar aqui esse jogo, se está pertinho. Está aqui já, ó. 3 vitórias do CSA dentro de casa, 3 vitórias do Vasco fora de casa. Campanha do Vasco fora é mal, é ruim. O Vasco sai poucas vezes na frente fora de casa.
passa um determinado número de jogos sem sofrer gol, assim, dá para dizer que é pouco, mas também é um time que falha em marcar também quase 40%. Nesse aspecto o CSA é melhor, ele sofre menos gol e marca um pouco mais, né? Por isso é um time com um pouco mais de incidência de ambas marcam, né? Em relação à criação, o CSA é melhor dentro de casa, mas tem um aproveitamento ruim. O aproveitamento do CSA em gols marcados é muito parecido com o do Vasco, mesmo tendo uma criação muito maior de chances, né? Já o Vasco tem uma defesa que cede muitos espaços, mais por conta do fenômeno Série B e a qualidade dos atacantes que por lá andam. O Vasco também toma menos gols do que deveria. Era para estar tomando quase 18 gols. A defesa do Vasco precisa corrigir isso aí, né? Tá deixando muita chance para o adversário. O primeiro tempo bem parelho, tá? O time do Vasco vence menos do que o CSA, mas não perde tanto assim. Dá para espremer essa laranja e olhar alguma coisa ali levemente superior para o CSA, mas nada que me faça ter viés aqui, tá? O CSA marcou o mesmo número de gols que o Vasco e o Vasco sofreu um gol a mais, tá bem parelho, assim como vai o segundo tempo também, tá? A única diferença aqui é que o Vasco passa a sofrer um pouquinho mais de gol e sofre um pouco mais de derrota. Passa de 25% para 45% de derrota fora de casa. Confiar no Vasco então fora não está sendo fácil, tá? Então um jogo para mim 100% para leitura. O que o mercado está dando para a gente aqui de odd 3 provado? Acho que está certo. Acho que o Vasco realmente não pode ser favorito nesse jogo. Mesmo o CSA estando na zona de rebaixamento, é um jogo 100% para leitura com uma boa oportunidade talvez de correção de preço aqui, tá? Na minha humilde opinião. O outro jogo é Tombense e Sport. A Tombense a 2,90, o Sport a 2,80. Vamos dar uma olhada aqui também o que a gente tem de interessante no nosso PDF. A Tombense venceu 6 jogos dentro de casa, o Sport só 1. A Tombense sai na frente em 67%, é um número muito alto para a Série B, tá? O Sport bem pouco. Falhou pouco em marcar a Tombense, passa menos jogos sem sofrer gol do que o Sport, é um time melhor para ambas, obviamente, né? Em relação a gols marcados e criação, o time da Tombense tem menos criação de chance, mas é mais efetiva do que o Sport, né, na comparação. O time é mais efetivo do que as próprias chances que cria. Então tem um ataque que está mandando muito bem. Se pudesse organizar a meiuca ali e conseguir levar essa bola mais para os atacantes, provavelmente estaria marcando bem mais gols, porque é um time acima da média. Isso é raro na Série B. Vocês estão acompanhando aqui comigo e sabem disso, tá? O time da Tombense era para estar tomando mais gols do que de fato toma. Isso é comum de acontecer, né? No caso aqui na defesa ele não é acima da média, e pelo contrário, ele está bem abaixo da média. E a parte do Sport é fraca, tá? O time cria 1.41, é mais criação do que a Tombense, mas marca muito menos. Somente 6 gols. Nossa, a Tombense com 1.21 de grande chance por jogo, marca 16 gols. O Sport com 1.4 marca só 6. O atacante do Sport, a parte de ofensiva do Sport, mesmo com a chegada ali do Love, vamos ver se vai resolver alguma coisa agora com o Love chegando, né? Mas olha, o Sport está fraco nessa situação. E é um time também que poderia estar tomando bem mais gols do que toma. Já está tomando bastante, mas era para estar tomando até mais. Primeiro tempo da Tombense é o que é o calcanhar de Aquiles da equipe, né? É um time muito bom, que sai muito na frente, blá blá blá, mas tem dificuldade de manter essa vantagem. Olha lá, 17% de vitória apenas no primeiro tempo. Então é um time que empata muito. Provavelmente, se sai tanto na frente e não está vencendo tanto, é um time que não consegue segurar vantagem nem mesmo no primeiro tempo. Então tem que tomar cuidado com isso. Se você trabalha ali match odds a favor, às vezes, da equipe que está ganhando, pode ser um perigo. O Sport vence apenas 17, é o mesmo número da Tombense, mas perde um pouquinho mais. O time empata bastante. A distância de gols sofridos, de gols marcados entre eles, é bem parecida. Tá? Por mim, é um primeiro tempo bem parelho. O que distancia é o segundo tempo. Aqui, a Tombense fica possuída, 50% de vitória da Tombense, né? O time cresce bastante, passa a perder, acho que é a mesma quantidade, mas passa a empatar menos, marca muito mais gols, mantém ali a qualidade defensiva. O Sport marca menos gols e também sofre a mesma quantidade. Então, talvez a gente consiga enxergar aqui com bem naturalidade uma superioridade da Tombense no segundo tempo. Vamos ver se isso se confirma, tá? Em relação a bolas paradas,
Nada de muito interessante para o lado da Tombense, mas o Sport aqui, além de marcar 5 gols de cabeça, também sofreu 6 gols de cabeça. Tá? O time do Sport marcou 6, se isso foi uma informação relevante para você, o time do Sport marcou 6 gols de fora da área e a Tombense sofreu 5. Então pode ser de fato um fator aqui interessante se você observa esse tipo de situação. Tá? Agora vamos fechar com, deixa eu ver, para esse jogo também, se eu for fazer, né, porque não é garantia, porque é o mesmo horário do jogo do São Paulo, eu ficaria de olho aqui na correção de preço. Vamos fechar então com América Mineiro e São Paulo, que daqui a pouquinho já começa o jogo do Flamengo com o CAP. América perdeu o primeiro jogo contra o São Paulo por 1-0 em São Paulo. O América não joga bem em casa, aliás, desculpa, o América não joga mal em casa. O América faz uma boa campanha em casa. O América tem contratado mais jogadores esse ano, tem gostado bastante do mercado que o América está fazendo, né? Gosto do treinador do América. Não consigo apontar para o América e dizer que o América já é um time eliminado, porque não é, tá? O São Paulo não faz bons jogos fora de casa no Brasileiro, eu estou usando o Brasileiro como média, tá? O São Paulo perdeu o jogo na Sul-Americana para o Ceará fora de casa, tendo vencido também por 1-0, e se perder para o América de novo, né, se for pelo mesmo placar, ou se for por um gol de diferença, também iremos para pênalti aqui na Copa do Brasil. O São Paulo nunca ganhou a Copa do Brasil, tem essa pressão, né, a gente sabe disso. Então, não, para mim não tem nada decidido. Jogo bem parelho mesmo. E dentro de casa, ouso dizer que o América pode sim surpreender o São Paulo. O São Paulo tem gostado de jogar com a bola, isso é interessante do lado do Rogério, tá? Não é um time só reativo, pelo contrário. Às vezes que o São Paulo vacilou fora de casa foi muito assim, desatenção, né? O time, na maioria das vezes, às vezes até começa na frente do placar, a gente já vai ver aqui as estatísticas. Tá? Então, para mim, já vou marcar aqui como um jogo bem possível para ser de match odds. Tá? Não acho que vai ser um jogo com tendência para gols logo de início. Mas vamos dar uma olhada aqui no PDF de apoio, que está lá em cima, que é o primeiro jogo aqui. O América Mineiro tem 5 vitórias dentro de casa, o São Paulo tem uma fora, estou usando o Brasileirão. Tá? O América sai metade dos jogos na frente em casa, falhou bastante em marcar, isso é um problema. Tá? E é um time que sofre gol com menos frequência, vamos dizer assim. O São Paulo acaba tomando um pouquinho mais de gol. Quando a gente fala de criação, olha que interessante, o América realmente é um time que cria muito, né? E se tivesse um pouquinho mais de qualidade ofensiva, estaria marcando mais gols. A gente já criticou o América aqui quando ele jogou contra o próprio São Paulo no Brasileirão, por criar muita chance de não conseguir colocar a bola para dentro. Já criticou o América contra o Internacional fora de casa lá no Beira-Rio, com o América produzindo chances de gol, acabando sendo punido. Tem esse estigma no América, né? É um time que cria, um time aguerrido, um time que leva perigo, mas que quando é para chegar na frente do gol acaba perdendo as oportunidades, e aí entra aquela máxima do futebol que a bola pune. Tem acontecido isso com o América. Tá? Mas lembrando, o América eliminou o Botafogo e ganhou os 2 jogos do Botafogo, em casa e no Newton Santos. Tá? Então não é um time besta. Ofensivamente, o América é um pouquinho melhor, cria, se for falar de número, mas em aproveitamento é pior, porque ele tem mais chance para poder guardar e não consegue guardar. Na parte defensiva, o América é melhor, né? Ele cede menos chances, toma menos gol também. O primeiro tempo é bem parelho, os dois times perdem pouco, vencem pouco, empatam bastante, marcam quase a mesma quantidade de gol e sofrem a mesma quantidade de gol. Então é um jogo que já demonstra o que o mercado de fato está esperando. Tá? Quando a gente vai para o segundo tempo, aí entra aquela queda do São Paulo que a gente está acostumado a ver o São Paulo fora de casa. Eu não sei se isso vai ser corrigido agora ao longo do Brasileiro. O São Paulo, naquela desatenção toda, acaba perdendo muitos jogos no segundo tempo, 55% de derrota no segundo tempo, 8 gols sofridos, apenas 4 marcados, e aí o América cresce. Metade dos segundos tempos ele vence, 30% ele perde, 7 gols marcados e 4 sofridos. Então a gente consegue ver um crescimento bacana e um declínio do São Paulo no segundo tempo, um crescimento do América, mas é óbvio, com a vantagem no placar, e aqui a gente já falou disso no planejamento de ontem, é outro tipo de análise. Eu não posso só observar os números do Brasileirão e cagar um viés na nossa cabeça do tipo, o São Paulo vai cair de rendimento no segundo tempo, porque é o América que precisa do resultado. Então, desde o início, mesmo sabendo que não precisa se expor tanto,
porque precisar do resultado de um gol não é aquela necessidade de se expor igual um maluco, com linha toda desorganizada, fazendo abafa. Não, o América pode se jogar de forma inteligente, né? Para tentar arrumar o seu gol. Então é impossível dizer que de fato essas estatísticas vão se cumprir, que o São Paulo vai cair no segundo tempo, que o América vai melhorar, porque tudo depende do decorrer do jogo. A tendência é que o América, no nervosismo ao longo do tempo de subir para marcar, a tendência é que o São Paulo consiga encontrar os espaços para também punir. E o São Paulo tem bons atacantes, tá? A gente tem que lembrar disso, tá? Outra coisa que pode ser um fator extremamente decisivo nesse jogo são as bolas aéreas. O São Paulo tem 12 gols de cabeça, só fica atrás do Flamengo em relação a gols de cabeça no Brasil, mas o São Paulo também sofreu 8 gols de cabeça, tá? E lembrando, o América sofreu 9 gols nesse fundamento. Então, se a gente cruzar a informação do São Paulo com o América, dá para ver aqui sim que o América pode acabar se complicando nesse fundamento, mas também pode, por conta da dificuldade do São Paulo, usar esse fundamento para poder tentar se classificar. Os principais jogadores, vamos dar uma olhada aqui, ó. O Maidana com 3 gols, artilheiro de pênalti, vamos dizer assim, né, e das bolas aéreas. Felipe Azevedo com 3 também. E o Pedro Lopes com... Eu não vou saber o nome do jogador aqui, são os nomes completos, né? O Pedro Gabriel e o Everaldo com 2 gols. Para o lado de São Paulo, a gente já sabe, o Caleri, Luciano e o Patrick retornando agora depois de uma lesão. E o Wellington Santos com 4 assistências e o Rafinha também. Beleza? Para mim, o mercado está certo aqui nos jogos. Bem parelhos mesmo, inclusive aqui, se você vier com viés no Vasco, também toma cuidado, o Vasco não vem fazendo boas partidas fora, o Sport não vem fazendo boas partidas fora, a Tombense costuma fazer boas partidas em casa, mas o problema da Tombense aqui é o primeiro tempo, né, o calcanhar de Aquiles da equipe, e pelo lado da Europa, apesar de ter com desculpa a palavra, uma caralhada de jogos, é preciso saber filtrar. Eu gostaria de assistir todos, tem várias equipes ali que eu gosto demais. Mas a gente tem que dosar a liquidez, né, para trabalhar os nossos métodos, porque vai ter muitos jogos ao mesmo tempo, e até para ver se não vai atrapalhar até mesmo a Europa League, e os jogos da Europa League se estão de fato dando oportunidade ou não, tá bom? Como sempre falo para vocês, não é novidade, não inventa moda, faz o simples, tá? Dia após dia, sem criar método do nada, sem sair da gestão, sem depositar o tempo todo. E a gente vai chegando lá. Não esquece do sorteio aqui embaixo para ganhar uma banca de R$ 30 na Betfair. Coloque seu usuário aí. Se você não tem conta na Betfair, utilize o link aqui embaixo para me dar essa moral, tá bom? Quiser trabalhar comigo e todos os outros links mais próximos de mim, tá aí na descrição do vídeo. Um grande abraço e é sempre um grande prazer.